Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Ramos, sou terapeuta, mentora, especialista em relacionamentos. E hoje o tema da live é a ex-louca. Quem aqui já foi a ex-louca? Coloca aí pra mim. Eu já fui a ex-louca. Eu já me tornei a ex-louca, né? Eu acho que eu continuo ainda sendo a ex-louca, porque quando a gente se torna, a gente não deixa de ser. Então, hoje a gente vai trazer uma convidada especial e ela vai contar um pouco da história dela, do que ela viveu, das coisas que ela viveu, que ela passou, que ela precisou superar. E o mais importante, gente, porque eu tenho visto em muitas mulheres, principalmente pelo fato da gente ser pessoas modernas, né, dessa modernidade, da gente não aceitar abusos. Então, muitas vezes, a gente, pelo fato da gente saber se defender, se proteger, a gente não consegue se enxergar nessa situação como uma vítima de um abuso, tá? Ó, eu sou toda na boca do povo. Gente, o importante é que a gente tome consciência, né? E não se importe, se o outro me fala que eu sou ex-louca ou não sou ex-louca, não importa. O importante é a gente se curar e se tratar das sequelas que muitas vezes relacionamentos disfuncionais, tóxicos ou abusivos deixam para trás. E essa nossa convidada especial, eu espero que ela já esteja chegando por aqui. Se não estiver, na hora que chegar, dá um oi aqui, porque eu vou te subir pra gente conversar e no final a gente vai revelar uma coisa bem interessante, tá? E eu quero trazer esse contexto, porque assim, ó, gente, eu levei 3 anos para entender. Já tá aqui. Eu só vou introduzir isso, tá? Pra gente dar continuação nessa história aqui. Eu levei 3 anos para entender. Eu vou subir ela. Vou subir ela, que daí a gente troca o ping-pong. Oi, meu Deus! Enfim, conseguimos. Seja Tudo bem? bem-vinda. Olha aqui, ó. Temos duas ex-loucas aqui, que beleza! Maravilhoso. Melhor louca do que ser, né? Internada. Eu falo, esses dias eu vi uma moça falando uma frase que eu achei interessantíssimo. Ela falou que o pai dela falou que é melhor uma mulher separada na casa dele do que num caixão. E hoje Ah, em dia a gente tem que levar a sério essa frase, porque um relacionamento abusivo, ele não mata você talvez fisicamente, mas ele vai te matando aos poucos. E muitas vezes a gente demora para entender que a gente é vítima, né? É difícil a gente entender e aceitar que somos vítimas. é verdade. Eu vou ter que trazer essa introdução aqui, Jocelyn, tá? Depois eu falo para você se apresentar e você vai contar um Tá. pouquinho da sua história. Eu levei 3 anos para entender que eu estava num relacionamento abusivo. Eita, Eliana, calma aí que você vai entender. Eu levei 3 anos para entender que eu estava num relacionamento abusivo, porque eu sempre fui uma pessoa que sabia me defender. Então a pessoa vinha para cima, fazia alguma coisa, eu me defendia, eu reagia. Então nesse momento eu achava que eu estava de igual para igual. Então assim, não estou numa relação abusiva, estou de igual para igual e tá tudo certo, né? E depois desses 3 anos foi que eu já não tinha mais forças para brigar, para reagir, para me defender, que eu fui adoecendo e simplesmente fui me tornando vítima realmente, né, desses abusos. Mas antes disso, a história é sua, então é você que vai contar. Eu quero que você se apresente, né, Jusceline, e fale um pouco aí o que você quiser falar. Me apresentar como, meu Deus. Fale quem você Bom, é, o que você está fazendo, quem você quer. olha, eu nunca participei de uma live, eu tô um pouco nervosa, meu Deus do céu. Talvez também pelo assunto abordado, ainda para mim é uma dificuldade de falar sobre. Eu acho que o pior da relação do abuso é você falar sobre ela. Acho que quem sofre não está preparado para falar, porque Sim, na verdade demora muito tempo para você entender, talvez nunca entenda o porquê você passou por isso. E é como se fosse um pecado, tipo, você faz alguma coisa de errado e isso te condena por resto da vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
Eu preferia 1000 vezes agressões físicas do que agressões psicológicas. Porque talvez para agressão física eu estaria mais preparada, né, para me defender do que psicologicamente. Que foi que eu nunca imaginei chegar nesse ponto, né? Imagina. Mas Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Tem algum local aí que fique melhor o sinal? Porque tá bem ruim. então, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei sem internet aqui, e aqui é o interior, né? Então, se acontece um negocinho na cidade, acaba tudo pra todo mundo. Então, eu tô mais próximo do Wi-Fi possível aqui. Tá Mas muito justo hoje eu tive um ruim, problema aqui. gente. Tenta sair novamente e entrar novamente. A Tá, gente vai tentar fazer essa live. tá. Se não conseguir, a gente vai marcar outro dia, porque essa live vai sair. Gente, essa live ela tem que sair. Ela não vai sair, ela tem que sair. Entende? Porque é algo muito importante para vocês entenderem o quanto nós estamos sujeitas a viver um relacionamento abusivo e ainda não ter consciência de que somos vítimas. Ainda acreditar que não, tá tudo bem, a pessoa me agride, me xinga, me violenta e eu também, eu sempre tô ali reagindo. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Melhorou? Melhorou. Será? Melhorou? Melhorou. Então vá. Pergunta. Quanto tempo você levou para acreditar assim? Não, melhor. Vamos lá. Você viveu uma relação abusiva? Eu vivi. Eu acho que na verdade durante a minha vida inteira. Essa é a realidade. Por isso que eu aceitei todos os outros relacionamentos, né? Só que eu só tive consciência nesse meu último relacionamento, porque, igual você estava falando, eu sempre sabia me proteger. Eu achava que aquilo era normal, né? A questão do amor, felizes para sempre, vou tentar até o último minuto, o último segundo, me fez acreditar que aquilo era uma coisa totalmente normal. A gente estava se conhecendo, culturas diferentes, traumas diferentes, e a gente estava se adaptando. Só que depois de um tempo, eu comecei a me achar louca mesmo. Eu comecei a duvidar da minha sanidade mental. E aí foi ficando preocupante, porque eu já não me reconhecia mais. E isso demorou, o quê? Uns 3 anos, eu acho. Bem-vinda. Porque, né? E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você iniciou essa relação, você já percebeu os sinais ali, claro que a pessoa tinha um desequilíbrio? É que quando a gente está acostumada com esse tipo de padrão disfuncional, a gente acha que é um jeito de ser, né? Que Então, pode mudar. Exato. É que, na verdade, eu já, logo no começo, quando a gente se relacionou, eu já sabia que eu não deveria continuar. Pelo perfil de homem que ele era. Não pelo fato de eu achar que ele era um abusador. Porque até então eu jamais imaginaria que eu pudesse estar dentro de uma relação dessa. Por que eu? Porque eu tenho 37 anos, né? Vou fazer, né? Segunda-feira, faço 37. E sempre fui independente. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, fui morar sozinha com 18 anos, então eu sempre me virei, tudo. E eu nunca tive medo de homem, sempre trabalhei com homem, muitos homens, eu sou representante comercial também. Trabalhei muitos anos na 25. Hoje eu trabalho mais online, porque eu não estou mais em São Paulo, né? Eu vim morar no interior, faz 7 meses que eu estou aqui. E sempre lidei com muito homem, sempre fui muito raçuda, tipo, até a minha família brinca que eu sou meio mais homem do que mulher. Mas porque a gente que vive, quer ser independente, vive sozinha, a gente tem que ser mais, né, firme, enfim, isso. Então, o meu relacionamento, quando eu conheci ele, foi muito legal quando eu conheci ele. Foi bem diferente, porém nós tivemos uma discussão, a gente nem tinha nada um com o outro, e ele se mostrou um pouco agressivo. E eu achei uma coisa, tipo, normal, porque eu já estava acostumada a viver nessa emoção, nesse fervor, né? Nessa loucura de relacionamento, que a gente acha que é amor.
Uhum. ciúmes, se sente importante, talvez, E sei nesse lá. momento a gente ainda pensa assim, nossa, tá gostando de mim, né? Porque tá com ciúme. Exatamente, nossa, tá gostando um pouco até demais, acabamos de se envolver. Enfim, e aí ele teve uma atitude de ligar para as minhas amigas, coisa que nunca aconteceu com nenhum dos meus relacionamentos. E ele ligou para as minhas amigas, me xingando de tudo quanto é nome. Eu não sei se pode falar aqui. Acabou com a minha raça. Tipo, vagabunda foi o mais bonito. E as minhas Aham. amigas, no outro dia, falaram assim: Jô, o que aconteceu? Fulano me chamou aqui, acabou com a sua raça, falou isso, 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 isso. E aí a gente, tipo, eu fiquei envergonhada, porém com aquele sorrisinho, tipo, nossa, cara louco, né? Eu não sei te explicar qual era o sentimento, mas, O nossa, ele sentimento é, gosta. nossa, ele é muito ciumento, né? Então, assim, ele gosta de mim. Exatamente, doce ilusão. Aham. Enfim, e aí, mas ele jogou bebida em mim. Naquele momento, na hora que eu estava vivenciando aquilo, eu falei assim: que loucura, não é normal. Uhum. Mas no outro dia, a gente já não pensa mais naquela adrenalina do dia. Já vem aquele sentimento de tipo, ai, mas ele é tão fofo, a gente, né, Porque tá se dando tão depois a bem. pessoa se arrepende e começa as declarações de amor, porque você o amor, você me fez fazer isso, olha como eu tô gostando de você, enfim, né? Mas, por incrível que pareça, ele conseguiu fazer com que eu fosse atrás dele. Ele me fez me entender que eu estava errada. Aham. Eu fui atrás dele, fiquei na porta da casa dele, ele não me Pedindo atendeu. desculpa. No telefone ele não me atendia, ele respondia a mensagem quando ele queria que hoje eu imagino que ele estava com alguém, né? Uhum. Porque esse tipo de pessoas, elas são mau caráter, sem escrúpulo. Não. Eles não estão nem aí se você tá sofrendo, se você Traidores não tá. patológicos, mentirosos patológicos Exatamente. e invejosos patológicos. Exatamente isso. Então, assim, como eu estava acostumada sempre nessa adrenalina de relacionamento, para mim era uma coisa normal. E eu fiquei, e fui indo, e ele se demonstrava uma pessoa muito atenciosa, carinhosa. Atenciosa hoje, eu analisando, é mentira, tá? Uhum. Ele se fazia atencioso, mas na verdade ele nunca foi atencioso. Ele se fazia Aham. atencioso para me manter ali, porque eu cobrava isso. E porque um homem Sim. inteligente sabe que a mulher gosta de atenção, né? Quer dizer, todo Uhum. ser humano, né, gosta de atenção. Mas, enfim, Mas você acha que essa pessoa, ela te ganhava pelo quê? Pelo comportamento ou porque era bom de lábia? porque ele era bom de lábia. Ele fuzilava a minha cabeça. Aham. E aí, quando ele via que aqui já estava estremecido, porque você começa. Sabe quando seu olhar fica perdido, você fica sem argumento? E aí você Uhum. fala: aonde foi que eu Porque errei? você fala uma coisa, a pessoa rebate. E a pessoa não cansa, né? Ela não cansa, então ela vai rebatendo, rebatendo até você ficar sem argumento. Exatamente. E aí você começa a realmente achar que você errou em algum momento, porque ele te Uhum. faz errar também. Por exemplo, se ele te xinga, você fica lá, meu, para com isso, não faz isso, meu, vamos manter a paz, né? Aí você xinga. Aí daqui a Uhum. pouco vem um empurrão. Uhum. Você dá um empurrão. Você E aí empurrão no também. final no final da história, você se sente culpada. Você fala, não, eu também xinguei, eu também bati, eu reagi. Eu não deveria ter falado aquilo. Porque ele. E é engraçado que eles têm uma memória de elefante, né? Tem. Porque eu não tenho. Normalmente eu brigo e depois eu esqueço o que eu falei, o que Todos os foi. abusadores, eles têm uma memória de elefante, porque primeiro eles vão escanear tudo, toda a sua personalidade, todo o seu passado, todas as suas fraquezas. Ele vai escanear tudo aquilo que você falou no começo da relação para usar contra você. Mais ou menos isso. Mas assim, até no começo da relação, porque o que. Quando eu me envolvi com ele, eu tinha acabado de um relacionamento, eu tinha terminado um casamento de 9 anos, fazia alguns meses que eu estava separada.
nesse meio do percurso apareceu outra pessoa também que eu sofri muito. Então eu tava bem fragilizada quando eu me encontrei com ele. E. Nossa, eu me perdi no que eu tava falando, tá Não, vendo? Eu não tenho você memória de estava elefante. fragilizada quando o início do relação, né? E É, é muito fácil de você identificar uma vítima em potencial. Só que assim, abusadores, eles não gostam de mulheres fracas. Entende? exato. Tanto Porque é uma que existe um competição, modus né? operandi que quando você olha, o padrão de mulher é praticamente o mesmo. Pode ser num padrão que não seja físico, mas vamos lá, a personalidade da mulher que esses tipos de abusadores buscam é praticamente sempre o mesmo. Tá? Verdade. É isso. E aí eu peguei e, tipo, quando eu me envolvi com eles, eu falei muito das minhas frustrações, né? E quando a gente discutia, primeiramente, ele acabou com a minha autoestima, que nunca fui muito Uhum. 100%, né? Então, eu acredito que vem muito daí. Primeiramente, ele vai começar a idolatrar Aminar. outras pessoas e, Aminar sua autoestima. e te invalidar. Tipo, porque como eu sou de família humilde, eu trabalho, tudo que eu tenho é conquista do meu trabalho, que na verdade eu tenho nada, eu tenho uma vida e meu trabalho. E ele já tinha um padrão, né, maior, né? Morava num lugar, né, que para as pessoas, nossa, é isso, é aquilo. Ele tinha uma condição, ele tem, não sei também, que eu duvido de tudo que vem dele. Ele parece ter uma condição financeira boa. Ele vem de um convívio de pessoas sociais de poder executivo bom, isso é verdade, eu convivi no meio de algumas pessoas. Então, ele começava a te diminuir. Então, ele fazia o quê? Ah, porque eu só ando com as mulheres mais lindas de São Paulo. E eu não sou padrão, tá? Uhum. Eu sou toda natural, eu tenho as minhas gordurinhas, enfim. As minhas ex são capa de revista, eu vivia em locais com pessoas de muito dinheiro. É, Você é bonita, mas a ex que eu tinha, nossa, ela parava tudo. E aí, no momento, você se sente tipo, nossa, é ciúmes, né? Só que Sim. na verdade, ele Porque tá a te. pessoa coloca você em disputa, né? Você fala, "Ai, nossa, eu preciso me superar." Uhum. E aí você começa a se comparar, porque não é uma Uhum. vez que ele fala, não é duas, não é Não. três. E é tipo coisas bem besta. O seu cabelo não tá legal. Ai, essa roupa não tá legal. Nossa, você viu, nós vamos num lugar muito bacana, muito chique, só vai ter gente bonita. Então eu preciso muito que você se arruma. Eu preciso saber a roupa que você vai estar para eu saber se vai estar bom. Então tudo que eu vinha de mim não era bom. Então eu não Uhum. sabia me vestir, eu não sabia, ele não gostava do meu cabelo solto, ele só gostava do meu cabelo preso. Então quando eu estava bem de cabelo solto, ele vinha e falou assim: "Não, não está legal. Você fica mais bonita com cabelo preso". Aí eu prendia por causa dele. Então eu comecei a fazer tudo o que ele queria. O estilo de roupa, o estilo de me comportar, o estilo de falar. Eu mudei totalmente. Tudo, 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 tudo. Eu sempre fui muito comunicativa e de repente eu comecei a me ver um bicho aquado. Eu Eu vou chegava falar nos uma lugares. coisinha aqui, ó, que eu recebi, uma mensagem, nossa, eu mando catar coquinho na praia. Não funciona assim. Se vocês Eu mandei entenderem também. que eu sempre falei, eu nunca aceitaria uma coisa assim, né? E provavelmente você falou Exato. também. É Aham. diferente, gente. Eles têm uma persuasão, eles têm um domínio psicológico totalmente diferente de qualquer pessoa que esteja se relacionando. Não queira encontrar um narcisista, um psicopata no meio do caminho. Não. E eu só. É o que. Depois de um tempo, porque quando você começa um relacionamento, você tende a se afastar Sim. dos seus amigos, da família, enfim, porque você está vivendo outro momento. Mas chega um momento que você começa a retomar de novo a sua vida normal. Uhum. E quando eu estava com as minhas amigas, eu nunca fui de desabafar sobre o meu relacionamento. É uma coisa minha, né? Eu acho que em quatro paredes você É mais resolve a sua reservada. vida. É.
Só que quando eu comentava algo, né, ou as minhas amigas me viam, elas falavam assim, você tá tão estranha. E eu sempre fui estranha, né? Então era uma coisa normal também. Só que Escutar, elas né? me... Só que elas falavam assim pra mim, não, você tá estranho, você não era assim. Aí você, é porque a gente tá, eu tô namorando, e eu sempre falava muito bem dele, eu idolatrava ele demais. Só que de um tempo eu queria desabafar o que acontecia comigo, com as minhas amigas mais íntimas. E eu falava assim, a gente brigou por causa disso, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Aí as minhas amigas falavam assim, mas por quê? Que elas querem saber o motivo. Aí você conta tudo. Aí eu falava, sempre tinha, mas eu também, né? Você sabe como eu sou. Também sou difícil, né? Eu não Uhum. aceito qualquer coisa, eu debato. E minhas amigas começaram a achar muito estranho. Eu falava assim, Jô, sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Isso com o tempo, tá, gente? Eu falava assim, tudo você se coloca como culpada. E você nunca foi assim. Aí eu falei assim, gente, é porque eu tô ficando velha, né? A gente vai se reconhecendo nos nossos defeitos. Então eu sempre me Sim. sabotava. Eu sempre achava uma desculpa pra me culpar, igual ele fazia Uhum. comigo. Porque eu sabia que eu estava certa, mas em algum momento ele achava um ponto que eu me achava que eu estava totalmente errada. E eu Uhum. ficava, e aí foi aí que eu comecei a falar, mano, eu enlouqueci. Eu tô louca realmente. Ele falava Ele pra tem mim, razão. ele tem razão. Eu nunca realmente vou conseguir ficar com ninguém. Todas as Uhum. minhas relações ocupadas sempre fui eu. E aí eu ficava buscando eu no passado, dentro de outras relações, com aquela situação eu falava, não, realmente eu tenho culpa, né? Uhum. Não é possível que todo mundo tá errado, só eu que não. Porque, por que que me xinga? Por que que me agride? Por que que isso? Por que que aquilo? E como eu já estava acostumada, eu comecei realmente a achar que aquilo era uma coisa Não, você normal. vai se tornando autoabusiva, né? Porque além do abuso que você recebe, você também se autoabusa. Uhum. Principalmente por o fato da gente não aceitar que a gente está sendo vítima de uma situação assim. Pô, como assim? Eu me Exatamente. defendo, eu sempre fui independente, eu sempre falei que eu ia mandar para catar coquinho e nunca ia permitir isso comigo. Exatamente. Não, eu saio fora, eu não preciso disso, eu sou independente, eu não preciso de nada que venha dele. E, Hum. e o mais engraçado, que ele era eu tenho dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu, quando eu queria sair para lugares mais chiques, sofisticados, eu tinha que pagar, tá? Quando eu chegava no lugar, eu tinha que pagar uma bebida, eu tinha que fazer. E a gente começou a discutir muito sobre isso. Eu falava assim, meu, como Você não é assim? um ricão? E ele ficava bravo, ele me cobrava como se fosse. E eu achava estranho, porque na hora do Aue, as mesas cheias de mulher e eu pagando bebida. Aham. Eu falava, que porra é essa? Falei, tá tudo errado. Até que um dia, porque eu também sou meia louca, né? Porque não tem como ser boazinha 100%. Eu tava na mesa, ele pegou minha garrafa de vinho e foi encher a taça da menina. Eu tirei da mão e falei, não. Quem serve aqui sou eu. A garrafa é minha, quem tá pagando sou eu. Então quem serve sou eu. Sabe o que é engraçado? Que daí as pessoas em volta acham que você é o problema. Que você é a ciumenta, que você é a Exatamente. maluca. Não, e aí foi exatamente isso. Aí ele olhava assim, sorria debochado para as outras, tipo assim, sou o garanhão. E Uhum. essa questão também me deixava confortável. Nossa, ele gostou, né, disso, ser mais firme, ser a chata do rolê. Essa é a Uhum. realidade. Então, assim, Ele ele sentia falava pra prazer mim, quando você tinha reações de ciúmes, é isso? exatamente. Então, tipo assim, Aham. eu falava assim, nossa, aquela menina não para de me olhar. Ele falava assim, é porque ela me quer. Vem aqui, amor. Deixa eu te dar um beijo pra mostrar pra ela que você tem dono, que eu sou seu. Aí E ele vinha olha me dar só, um... olha só, ele colocava pulga atrás da sua orelha, mas ao mesmo tempo ele afirmava para você que ele era somente seu. Vocês entenderam, menina? Exatamente Então ele isso. passava o docinho, o mel no final. Só que ao mesmo tempo, ele também olhava seduzindo. Ele tinha um olhar Uhum. sedutor, porque ele queria que todo mundo se voltasse para ele, tirasse o foco totalmente de mim e se voltasse para ele. Então, se eu estava feliz, sorrindo,
ele automaticamente, de alguma maneira, ele me deixava emburrada, de cara fechada. Por quê? Porque eu não estava mais aberta às amizades, né? Então eu deixei de ser comunicativa. Até que um tempo ele falava assim pra mim: nossa, amor, as meninas não chegam perto de você porque ela fala que você é muito brava. Aí eu falava Acho que é uma frase meio padrão, né? É uma frase meio padrão. Ele falava assim, nossa, ela fala que você é muito ciumenta, que você deve ser muito brava. Aí eu falava assim, não, mas eu sou mó legal. Aí ele falou assim, não, amor, mas você é brava mesmo. Mas tem que ser, né? Porque você sabe como são essas meninas, tudo vagabunda, nenhuma presta. E na boca deles, nenhuma mulher presta. Nem você mesmo, nem você também. Só que você só não presta. Ele tem esse comportamento de falar mal de mulheres, de muito, se... muito. Total. Das amigas dele, porque assim, né? Eu sei que é o padrão, as amigas acham que é a pessoa melhor que existe, mas eles não sabem que eles falam de todos os nomes sobre elas, né? Nossa, essa Cristiane é realmente, em datas comemorativas, era um pesadelo. Era como Tudo que se fosse para você comemorar, né? tudo. Não, e ó, o mais engraçado é que eles não demonstram sentimentos nenhum, né? Eu lembro uma vez que a minha avó faleceu e eu estava dormindo e meu irmão me ligou de manhã. Quando meu irmão me ligou, eu já fiquei assustada, porque eu falei, alguma coisa não está certa, porque meu irmão não é de me ligar. E aí, quando eu atendi, ele falou assim, Jô, tem uma notícia pra te dar, a avó faleceu. Meu, eu entrei em desespero, porque minha avó já estava doente, eu já sabia que a qualquer momento isso poderia acontecer, mas ninguém espera. E aí, eu dei um grito, e ele acordou, e ainda acordou brigando comigo, porque não pode mexer com o rei do Nilo. Eu chamava ele assim, rei do Nilo, né? E aí, de repente, eu falei assim, minha avó faleceu, e aí eu chorando na cama e tal. Se eu te falar que ele levantou o olhar pra mim, eu vou mentir. Eu não tive tá tudo bem, Nenhuma reação. os meus sentimentos, levantar pra me dar um abraço, nada, simplesmente nada. E aí eu peguei, levantei e falei, eu vou pra lá. E minha avó morava aqui, onde eu moro hoje, são 500 quilômetros de distância. E foi aí que ele deu estalo. Eu falei assim, eu vou pro interior. Eu liguei pro meu tio, pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô indo pra aí. Aí minha mãe, calma, como que você vai vir? Eu falei, nem que eu vá sozinha, mas eu vou. E aí ele falou assim, pra onde você vai? Essa foi a preocupação dele. Porque o medo e a insegurança dele ser corno são gigantescas. Por isso que ele distrai, né? Exato. Por isso que eles te distraem destroem psicologicamente. Se for importante para eles, distraem até dentro do cemitério. Exatamente. Não, em qualquer lugar. Ele tem o poder de seduzir. O prazer deles é seduzir as pessoas. Vai chamar a atenção. Eu estou aqui, eu sou melhor, eu sou bonzão e não tem ninguém páreo para mim. Que na verdade, para mim, analisando, são pessoas totalmente inseguras, revoltadas, amarguradas, enfim. E aí eles têm que te diminuir para se exaltarem, né? Sim. Então, nesse dia, eu achei muito estranho. Porque a gente vai guardando, né? Essas coisas. Eu não sou boa de memória, mas algo que me machuca, a mente absorve, né? É engraçado. E quando eu comecei a achar que eu tava ficando maluca, eu fui atrás de um psiquiatra. Porque eu falei, realmente eu não estou bem. Não, Ele tem razão. Eu falei assim, não, eu falei assim, depois de todo o relacionamento, eu falei, não, o problema sou eu. Eu vou buscar ajuda, porque eu comecei a ter surtos. Eu sempre fui estressada, uma coisa que eu acho que de ser humano, ainda mais do jeito que eu trabalho com vendas, então eu não tinha horário para trabalho, era 24 horas. E eu comecei a ter surtos. Por quê? Ele começou a se interferir na minha vida financeira, profissional. E aí eu tinha medo. Qual era o meu medo? Dele achar que eu era uma vagabunda de todas as outras mulheres, que ele falava sempre que todas eram vagabundas, puta, que todas fizeram ele sofrer, que todas o traíram. Sabe por que eles fazem isso? Porque você entra em um estado para provar que você não é. Exatamente
isso. Eu vivi 4 anos provando uma coisa que eu sei que eu não sou, mas eu tinha que ficar provando todos os dias pra ele que realmente eu não era. Isso começou a ficar cansativo, muito Uhum. cansativo. Então, como eu trabalho com vendas, eu lido com muito homem. E eu, meu celular para ele, minhas redes sociais era tudo aberto. A hora que ele quisesse pegar meu celular, ele pegava. Eu não pegava no dele. Engraçado, eu tinha pavor de descobrir Mas algo. ele deixava o acesso para você ou ele deixava e arrumava uma encrenca e já bloqueava tudo? Porque eles Não, fazem então. isso. Teve uma vez que ele falou assim, amor, a senha tá aqui. Só que uma coisa eu aprendi, quem procura acha. E outra, Aham. a gente quando fica muito em cima, a gente começa a ter umas paranoias, né? Sim. Então eu aprendi isso com o longo da vida, porque eu não tenho mais 15 anos, nem 23, eu tenho 36. Então a gente vai aprendendo que essas coisas, a não ser que, tipo assim, eu acho que o celular numa relação tem que ser, você tem que saber a senha do outro, eu sou a favor disso, porque uma coisa normal, amor, eu preciso pegar um negócio ali, um contato, falar com a sua avó, com a sua mãe, alguma coisa. Eu tenho o seu contato até então, eu não tenho por que esconder nada. Então era uma coisa muito óbvio, ser livre. Cada um tem a sua particularidade, porém eu não te devo nada, então eu não tenho que te esconder nada. Sim. E aí ele falou assim, amor, a senha tá aqui, é essa. Só que eu nunca fui ver. Eu nunca fui ver se era realmente aquela senha. E aí ele contava muito sobre ele. Ah, eu falei com meu amigo hoje, falei sobre você. Falei como você é importante, que a gente está numa relação nossa incrível, que eu te dei a senha até do meu celular. Que você é Então, diferente de de todas que todas, já passaram na minha vida. exatamente, exatamente. Então, assim, é aquele negócio, eu confio em você. Eu acredito em você. E você pega aquilo pra você e você se sente na obrigação de fazer aquilo dar certo. Sim, Como se fosse uma mãe. Você sim. entra em Porque olha que a pessoa está me desespero. dando, ela está se doando, ela está se entregando de corpo e alma. E eu também tenho que fazer isso. Exatamente. E aí, como uma boa leonina, né? Lá vai eu fazer tudo pro rei do Nilo, né? Uhum. Só que quando começou na minha vida profissional, quem me banca sou eu. Sim, Eu morava sozinha, eu tenho um filho, não mora comigo, mora com o pai, mas a responsabilidade de um filho eu tenho. E sim. da minha casa. E de mim, eu sempre frequentei lugares bacanas, independente dele. Eu tinha uma vida cara em São Paulo. Então, Antes dele, você tinha uma vida. É isso que tem que entender. ex- Mulheres, é isso que vocês têm que entender. Antes dessa pessoa, você tinha uma vida. E já lembrem-se muda, dela. mas você tem uma vida. É. E aí começou a afetar a minha profissão. Eu não conseguia mais trabalhar. Aham. Porque como eu tinha cliente que me mandava mensagem, tipo 10, 11 horas da noite. Porque no meio do dia é muito corrido. Então, quando chega a noite, a pessoa te manda. E com esse negócio do WhatsApp, você não tem mais horário para trabalhar. Não, Então, não tem. Você vai você responder a hora manda que der. ali. Aí teve uma vez que um cliente me mandou mensagem, era umas 11 horas da noite, pra gente resolver um problema de pagamento, não sei o quê. E eu sempre demonstrando pra ele com quem eu estava conversando, o que eu estava falando, pra ele jamais ter nenhuma dúvida sobre a minha fidelidade por ele. E aí ele começou a reclamar. Onde já se viu uma mulher de verdade jamais falaria com um homem um horário desse? Você é antiprofissional, você não é nada ética. Você tá se comportando igual uma vagabunda, igual uma garota de programa, igual uma prostituta. E aí ele começou a querer domar esse meu estilo. E por incrível que pareça, a Jo, eu comecei a fazer o que ele queria. Sim. E parecia uma coisa normal, que foi espontâneo. Só Uhum. que quando eu percebi, eu já tinha perdido quase tudo. Eu já não vendia como eu vendia. Eu não conseguia ir trabalhar, porque aí você começa a desanimar. Uhum. Eu tinha um escritório todo estruturado. E aí ele falava mal de todo mundo que trabalhava comigo, porque eu trabalhava com as minhas amigas, porque você se torna amiga. Eu trabalho 18 anos nesse ramo. E onde eu trabalho é um prédio onde eu trabalhava. Era um prédio onde tinha no mesmo andar
As minhas amigas tudo era do lado, então a gente fazia muitos negócios juntos e normalmente à noite nós estávamos juntas antes dele, né? Então elas faziam parte da minha vida há 18 anos, era uma coisa normal. E eu almoçava com elas, que era uma coisa normal, porque se eu trabalho, igual você trabalha com alguém na empresa, você tem que ter um amigo que você vai almoçar com ele. Uma Sim. coisa normal. E ele achava anormal isso. Então às vezes ele me ligava em 5 minutos. Mas ele Fazer nunca você queria. abrir câmera? Muitas vezes, muitas vezes. E Até, no até começo, se coloca desconfortável perante os clientes, né? Porque é uma com coisa certeza, infantil. com certeza. E aí, no começo, eu achava uma coisa legal. Porque eu falava Uhum. assim, como ele vem de relacionamentos, coitado, né? Com mulheres que fez ele sofrer muito, de vagabundas, de prostitutas que enganaram ele, que roubaram ele, que só queria o dinheiro dele. Sempre queria algo dele, eu tinha que mostrar que eu era diferente e que eu não queria nada Uhum. dele. Era só a nossa relação. Então eu atendia chamadas de vídeo, coisa que eu nunca fiz dentro do meu casamento, durante 9 anos. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Ela falou ali da ex dele, que era a história que ele contava para ela, tá? Que as Exatamente. mulheres que ele se envolveu eram todas mulheres de caráter duvidoso e que ele era um santo. Exatamente. Que queriam o dinheiro dele, que Uhum. roubaram ele. Ele não saiu ileso, não saiu puro de nenhuma Nenhuma relação. saiu ilesa. Nem, nem, todas eram, nossa, coitadas. E ele ele me fazia acreditar. Ele fazia cara Ele de era dó, bem tipo gato de vítima, ele botas. se fazia de vítima, Muito, chorava, essas coisas assim. chorava. Tinha dias que eu falava assim: o que que você tem? Ah, hoje eu não tô bem. Aí eu Uhum. aconteceu alguma coisa, aí ele vinha com um problema dele, da família, ou aquilo, que eu acho uma coisa normal também, né? Normal. Só que ele usava isso para me fragilizar. Uhum. Infelizmente, hoje eu pensando em tudo, nada foi real. Tudo foi para o meu esgotamento emocional. Que é Sim. assim, quem me vê falando hoje acha que, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque até hoje ainda eu busco respostas, por que que eu aceitei, por que que eu estava dentro disso. E o maior sentimento péssimo que eu tenho é a vergonha. Porque Uhum. nunca permiti isso e de repente eu me permitia tanto que eu fiquei louca. E eu fiquei louca. Porque a ponto de você. Não que você vá para um psicólogo, um psiquiatra, que você seja louca. Não. Eu super Não. aconselho quem puder. Mano, vai que é maravilhoso. Porque ele me ajudou muito, meu psiquiatra. Mas quando eu me vi tendo que ir atrás de um psiquiatra, porque eu não lembrava de como trabalhar, igual a criança quando Uhum. começa a aprender a andar, eu não sabia mais trabalhar. Porque o meu psicológico estava tão esgotado que eu não conseguia fazer mais nada. Eu só ficava pensando que eu era tudo aquilo que ele falava que eu era. Que eu não prestava, que as minhas amigas Não valeu não nada. valiam nada, mas tinham dó de mim. Então, assim, tudo que tinha ao meu redor não era porque eu merecia, não era porque gostavam de mim, não era meu mérito. Era por algo para me usar, ou por Sim. inveja, para me arruinar, tudo de ruim, nada Uhum. era bom. E aí, quando eu fui pro psiquiatra, eu fui diagnosticada como transtorno bipolar. E aí eu Uhum. comecei a me tratar com medicamento e a passar com a psicóloga. Só que nesse período foi pior. Por quê? Que aí realmente ele me falava que eu era louca mesmo. Então ele usava tudo que eu tinha, todas as minhas fraquezas, contra mim. Então, e outra, eu engordei 18 quilos nessa relação. E foi a pior desgrama que aconteceu. Por quê? Se ele era a pessoa padrão, que gostava de mulheres lindas, padrões, imagina o que ele fez comigo. Então ele me chamava de gorda, ele me chamava de coisas que eu não falo pra mim hoje, porque eu não gosto de lembrar. Porque me aciona gatilhos e me deixa muito mal ainda. Uhum. Então, assim, ele, de todas as maneiras, ele me destruía, me humilhava, ele me chamava de favelada, coisa que eu nunca me incomodei. Na verdade, eu até gostava que os meus amigos me chamavam de favelada, maloqueira. Só que quando ele falava, era de outra maneira. Porque doía, Era né?
Porque na verdade não era uma forma de brincar com você de uma forma, era livre. Porque algumas pessoas falam, é favelada, fala É, livre. Era de uma forma de te rebaixar. exato. Rebaixar. Então, eu ficava. Tipo, aí o que acontecia? Quando ele falava algo, por exemplo, assim, uma coisa normal, uma conversa normal. Vamos falar sobre o que está acontecendo Muito sobre cortisol abuso. no Vai. corpo, a Janaína Sobre falou. abuso. Exatamente. Esse estresse traz muito cortisol e você engorda É, demais. aí eu falava assim, eu acho, eu dava a minha opinião, eu acho que tá errado desse ponto de vista. Se ele fosse ao contrário da minha opinião, ele já aumentava o tom de voz. E ele falava, você tá errada, você tá louco, você é igual a elas, tá vendo? Tá vendo como você é? Você é igual a todos, vagabundo, você não presta. Por isso que você pensa assim. Por isso que a sociedade tá desse jeito. É pessoas como você é burra. Quando ele me chamava de burra, eu odeio que chama as pessoas de burra, tá, gente? Então, assim, é algo que. E aí ele falava, você é burra? Nossa, por isso que você tá onde você tá, por isso que você vive na merda. Aí o que aconteceu? Eu não tinha opinião. Então, quando ele Uhum. falava, eu me calava. Eu É porque mesmo. você já se calava para não ir para o conflito não aumentar. Porque Exatamente. existia tratamento de silêncio? Como assim? Assim, se a pessoa, ele tá lá naquela brigando com você, daí quando perde o argumento, ele se calava e ficava dias assim, calado e sem falar com você? Não, não. Não? Não, porque eu nunca permiti isso, né? Uhum. Assim, isso é coisa da minha família, né? Minha mãe, igual eu falo, né? Criação é uma coisa diferenciada. Uma vez eu fiquei sem falar com meu irmão, a minha mãe quase bateu em nós dois. A gente era adulto, tá? Porque ela falou, dentro de casa não existe não se falarem. Então, eu aprendi isso, então eu levei pra vida. Então, de todas as maneiras, eu falava. Mas você Só que quando concordava com ele muito rápido, para não ter tudo, não, conflito. era em Ah, então, tudo. por isso. É porque Exato. geralmente eles fazem com tratamento de silêncio quando a vítima não aceita aquilo, daí eles Isso, se calam. não, porque eu não sei o que aconteceu comigo, de verdade. Foi muito rápido o que ele fez comigo. É por isso que a gente ficou tanto tempo. Senão, a gente já Uhum. tinha se matado. A verdade era, a gente já tinha se matado. Tá. Filha, peraí que a minha gata tá entrando, filha, não pode. Aí então, quando ele começava a falar, eu já me calava. Eu tinha medo, eu tinha um medo exuberante dele, coisa que eu nunca tive de homem nenhum. Eu já saí na porrada, eu já saí na mão, porque eu não sou uma pessoa também normal. Você Já, sempre se defendeu, sempre se sempre, defendeu. sempre. E Mas esse é um com grande ele, problema, Juscelia, das mulheres da geração de hoje, porque a gente se defende e acha que a gente não está sendo vítima. A gente não exatamente, deveria, não exatamente. poderia nem se defender, gente. Não, esse é o fato. Não, a gente não Eu não deveria deveria ter que se acontecer defender. esse fato. É. A primeira agressão que nós tivemos, eu me senti extremamente culpada, porque ele me Uhum. fez agredi-lo. Porque eu agredi ele a primeira vez. Mas porque ele já tinha me Como que acuado, foi feita essa agressão? Como é que foi provocado isso? foi, Essa primeira agressão? nós estávamos numa balada e estava com o melhor amigo dele. Entenda, esse tipo de pessoa não tem melhores amigos, tá? Eles têm melhores status daquele momento. E aí eu estava com o melhor amigo dele, ele estava no momento de trabalho ali e eu fiquei na pista com o melhor amigo dele, da pessoa que ele falava todos os dias, 24 horas por dia, tá? Então era como se fosse da família, na minha cabeça, pessoas normais, da minha cabeça. E eu tava ali conversando com ele, dando risada, fazendo a sala pra ele, pro amigo dele, porque ele estava trabalhando. E aí eu fiz um stories com o amigo dele, no celular do amigo dele. Ah, que bonitinho, que não sei o que. Marquei ele, um amigo dele me marcou, e eu marquei ele também na publicação. Saindo de lá, tava tudo lindo, maravilhoso, perfeito, me diverti. Isso foi logo no começo, tá? Logo no Uhum. começo, onde eu me Quanto diverti tempo ainda. depois? 2, 3 meses? É, mais ou menos isso. Ainda quando a gente tinha contato com os amigos dele, quando saía com os amigos dele, porque depois de um tempo a gente não saía mais com ninguém. Era só eu e ele. Uhum. De vez em nunca eu conseguia trazer uma amiga, porque eu falava, meu, eu preciso de alguém, né? E eu tinha uma amiga que era imparcial na nossa relação, por isso que ela ainda estava dentro da nossa relação. E aí chegamos em casa, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou: tá bom pra você, sua vagabunda? Eu olhei e falei,
que tá acontecendo? Ele falou assim, meu, você parece umas putinhas de balada, igual todas essas outras que tem por aí. Aí eu, não tô te entendendo. Ele, meu, você não entende que fulano, que era o melhor amigo dele, só anda com puta? E você, no stories dele, você agora é só mais uma puta. Agora tá todo mundo falando que você é uma puta, igual todas as amigas dele. E você tá aí, fazendo papel de bonita. Eu falei assim, meu, pra mim, ele era da sua família, seu amigo, seu melhor amigo, como isso? Ele é meu amigo, mas não é meu amigo. Ele não vale nada, ele não presta. Ele só anda com gente que não presta. Ele só anda com Abusadores vagabundo. narcisistas, eles falam isso de todos os amiguinhos, tá? Se você é Não, homem ninguém e tem um presta. amigo que não vale nada, você sabe que ele fala isso de você. Tá. Não, ninguém presta, gente. Nem a família dele presta na boca dele. Essa é a Não, realidade. não. Ninguém presta. Por exemplo, se você começa a ter contato com a irmã dele e você começa a gostar muito da irmã dele, ele vai te arrumar um jeito de você se afastar da irmã dele. Ele vai arrumar uma Porque ela não crítica. presta. Exato. Porque ninguém presta. E aí a gente começou a discutir. Eu falei, meu, o que é isso? E eu não comecei a discutir. Eu comecei a argumentar o porquê que eu fiz o vídeo com o melhor amigo dele, explicando pra ele. E ele começou a se alterar, ficar nervoso, não sei o quê. E aí o que acontecia? Ele chegava em casa e começava a beber. Eu não gosto de Uhum. gente que trata as coisas louco, Com bebida. porque nada acaba bem. E a gente foi pra cozinha, a gente discutindo, bebendo, e ele fazia eu beber também. Uhum. Ele me fazia beber. E eu já tava bêbada da balada, e a gente começou a beber, ia discutindo, aí eu não quis mais beber, e ele continuou bebendo, 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 bebendo. E ele ficava andando pra lá e pra cá, na casa, igual, transtornado. E aí ele me encurralou na lavanderia e começou a me empurrar, me dar abraçada, sabe? E homem é mais forte que a mulher. Gente, não queira falar que você bate homem, que você não bate em homem. O homem bate na mulher. A mulher não, a mulher ela se defende. Mas ela não tem força pra se dar com o homem. Enfim. E aí ele começou a me empurrar, e eu falei, meu, deixa eu sair daqui. E eu comecei a ficar com medo. Porque o olhar dele era diferente. E era uma coisa que eu não tinha medo de homem. Lembra que eu falei? Eu namorei caras que eram maiores que ele, muito mais louco que ele, mas eu não tinha medo. Mas dele eu Mas tinha eram medo. conflitos normais, eram conflitos, brigas, tal, não era uma coisa Ah, violenta, principalmente no olhar, né? Porque o exato. olhar dessas pessoas é diferente. Diferente, é demoníaco. Essa é a realidade. E aí ele me empurrou contra o micro-ondas. E aí foi onde eu reagi e empurrei ele de novo. Quando eu empurrei ele de novo, ele pisou no meu pé. Mas foi um pisão tão forte que era como se eu fosse qualquer pessoa. Eu não era a Uhum. namorada dele, não era alguém que ele gostava. Eu era. Ele me olhava como se eu fosse homem de O briga, homem inimigo, de rua. Exato. o E inimigo. como, e como eu luto Muay Thai, eu faço treino. Isso não quer dizer que eu saia batendo nas pessoas, tá? Não, Ou que eu seja, e outra, ou que eu mas não quer bata dizer nas também que você vai pessoas. conseguir bater na pessoa, no Isso. homem ali que está E possuído. outra, eu não consigo entender você bater em alguém que você ama. Uhum. Você tem, porque você bate em alguém que você tem com muito ódio. Essa é a realidade. E eu não tinha esse ódio por ele, mesmo brigando e com muita raiva dele. E aí ele veio e pisou no meu pé muito forte, que eu fiquei durante uns 6 meses com o meu pé, com o meu dedo luxado. Eu não fui no médico, né? E era totalmente desconfortável usar sapato, enfim, coisas que só eu sei o que eu sofri com esse dedo. E nisso nós fomos voltar. Aí ele saiu porque ele percebeu que ele já estava a mais. Uhum. Aí ele saiu de dentro da lavanderia, deixou que eu saísse de dentro da lavanderia, a gente começou a discutir. E aí ele falou uma coisa que me ofendeu demais. Foi quando eu agredi ele, de fato. Porque ele, na verdade, já tinha me agredido, né? E Uhum. aí a gente aí saiu realmente uma loucura. Nossa, meu filho tá na live. Oi, filho. Mas tudo bem. Aí ele pegou, a gente começou a discutir e realmente saiu na porrada mesmo. E nisso, a gente tava bêbados, né? Uma coisa que era uma coisa normal. A gente acordou e ele me fez me sentir culpada. E eu fiquei ali Sim. pensando, eu ainda pedi desculpa pra ele. Pedi perdão porque realmente eu Porque não foi deveria. você que começou a agressão física, mas a pessoa. Então, ó, Na entenda o verdade, seguinte: não. agressores Ele me agrediu. dificilmente. Oi? Ele me agrediu, só que
assim, o pisão e o empurrão pra mim não era agressão. Sim, é isso que eu tô falando. Eles não partem pra física direto. Eles vão pra psicológica e verbal. Até você ter um ataque, uma explosão e você ir pra cima. E quando você coloca a mão nessas pessoas, ela fala, foi você que iniciou a agressão. Daí eles revidam, né? Revidam e você ainda acha que foi você que Aí ele falou assim provocou. pra mim, de manhã, quando nós acordamos, precisamos conversar. E eu, tipo, com medo, acuada, com vergonha de tudo que tinha acontecido. Ele falou, desse jeito não dá pra gente continuar. Você é Olha o que aconteceu. agressiva. Olha o que aconteceu com a gente, aonde nós fomos parar. Aham. E aí ele falou assim, eu não quero viver esse tipo de relação, porque a minha relação antiga era assim. Uhum. Ela me humilhava, ela me batia, ela era louca. Eu não quero viver isso Uhum. de novo. Eu achei que você fosse diferente. E Uhum. aí eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Que merda que eu Mas fiz? engraçado que antes disso, às vezes eram perfeitas. Daí, de repente, elas se tornaram péssimas, eram agressoras. Não, na verdade, as ex dele, pra mim, ele sempre falou que nenhuma prestava. Uma era garota de programa, acho que duas era garota de programa. As outras roubaram ele. E a outra era louca, Aham. surtada, que fugiu. Uhum. Simplesmente ele fez tudo, ele deu casa, ele deu, cuidava, tratava, bancava e ela Bancava. fugiu. É, bancava. Porque Aham. eles adoram falar que bancam, tá? É tudo mentira. E, Aham. mano, que loucura. Quando ele falava que me bancava, eu ficava olhando assim. Mas Falando, posso te perguntar gente, uma coisa? Quando ele falava, ai, a minha ex fugiu, o que que passava na sua cabeça? Porque assim, né, vamos lá, uma pessoa que foge, ela não tá fugindo de algo bom. então, no começo, eu achei. Porque o que acontece? Ele começa a vir com a historinha. A Aham. minha ex fugiu, ela me abandonou porque ela quer o meu dinheiro. Foi Hum. isso. Ela quer o meu Aham. dinheiro, então ela tá usando o que ela tem, que você sabe o que você tem, pra me atingir, pra roubar tudo que eu tenho. Aham. Porque ela não vale nada. Ela fez isso com o ex-marido dela. Ela está fazendo comigo também. Ela não é normal, ela é Entendi. igual você. Ah, Não, igual você. não, igual você. Ela toma remédio também controlado. Que eu era Aham. louca, lembra? Então eu comecei a achar que eu era louca também. Eu entendia que a outra também era louca. Ela era extremamente agressiva, ela não entendia, ela me batia, ela era bissexual, ela queria as mulheres e ela tinha um conflito com essa questão da bissexualidade dela e atrapalhou nosso relacionamento, porque todas as amigas dela me queriam, Nossa. todas, tá? E aí ele falava isso das minhas amigas. E aí você Aham. cria uma rivalidade com a ex. É normal, Cria, você cria. Porque cria. eu Eu falo, criei muita rivalidade com as ex. é, Uma vez o algoz que eu me envolvi, ele fez uma ex dele ligar. Ex não era ex, era alguma amiga, alguém. Ele fez a menina ligar e falando que se eu não queria mais, então ela queria, que ela ia voltar para ele. sei muito bem. Sei muito bem porque ele já fez isso comigo também. Elas me ligavam e falavam assim: ele é maravilhoso, ele Aham. é perfeito, por que você faz isso? Eu falei, ô filha. Eu falei assim: eu nem vou discutir com você, porque Bom, realmente você vai falar que eu sou louca. E eu vou ter que revelar aqui. A gente já está no meio da live e eu vou ter que revelar. Eu sou a ex-louca e ela é a atual ex-louca, tá, gente? Nós estamos falando da mesma pessoa. pois é. Que foi isso que nos uniu, na verdade, né? Sim. Porque de tanto ele falar, é aquele negócio. Graças a Deus, né? A gente tem uma base que nem todas Sim, as mulheres têm, né? Ou o ser exato. humano em si tem, porque não é só mulher que sofre abuso, tá? Psicológico. A gente não entende nada sobre abuso psicológico, nada. Por mais informação
que você tenha, você não consegue entender quando você tá dentro dessa relação. Só que quando eu comecei a despertar de tudo isso, que eu comecei a perder tudo, né? Você começa a perder trabalho, você começa a perder os amigos, você começa a perder o familiar e você começa a se perder, você começa a perder a sua identidade. Porque enquanto eu tinha a minha identidade, oi também, a minha amiga rindo. Quando você tem a sua identidade, você suporta ficar sem amigo, você suporta ficar sem família, você suporta ficar sem trabalho. Mas quando você começa a se perder, você não vê sentido porque você não consegue fazer mais nada, a nem cuidar do seu relacionamento. Aham. E aí eu comecei a achar estranho. Eu falei, aí como as nossas brigas eram. Mas, engraçado, nenhuma das suas ex prestam. Todas são loucas, todas te roubaram. Mas eu não vejo seu dinheiro. Cadê seu dinheiro? Porque se eu tenho que sair com você, que aí eu comecei a afrontar. Eu comecei a... Eu comecei a me dar um estalo na cabeça. Mas isso foi depois do meu tratamento psicológico e psiquiátrico, tá? Sim. Porque eu tive a ajuda dos dois durante um ano e meio, né? É que é um custo muito caro, não é pra todo mundo, pra qualquer um, então eu tive que parar. E aí eu peguei e falei assim, engraçado, suas ex são todas loucas. A sua ex, porque ela apareceu na vida dele, né? A Ale. Porque ela tem algo junto com ele. E aí Tem um filho com ele. tem um filho com ele, então ela participava da nossa vida. E ele fazia, ele queria Mas que eu... não ativamente, tá, gente? Não ativamente. Eu não tinha contato com ele. Era por causa dessa ligação judicial. Exato. E aí ele queria muito que eu odiasse a Alessandra. E eu odiei ela durante muito tempo. Eu jamais, agora eu falei pra ele, eu falei, nunca que eu conversaria com uma ex do meu ex. Nunca. Isso é uma coisa impossível, ser amiga de um ex ou falar dele. É uma coisa que fora do comum. Porque eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? Então, enfim. Aí eu falava assim, por que ela fugiu? Por que ela não fugiu, não? Por que ela foi embora? Aí eu comecei a me questionar. E eu sou doida, né? Então eu fico pensando por quê, porque eu gosto dos porquê. E aí eu parava um dia e falava, mas por que ela foi embora? Nem uma mulher, porque eu sou mãe, nem uma mulher com um filho vai embora. Não vai, não tem sentido. Não tem uma lógica. Aí eu falei, aí nas nossas brigas eu falava assim, qualquer dia eu vou atrás da sua ex para descobrir, porque eu tenho certeza que ela fugiu. Ela não foi embora, ela fugiu. E ele falava, duas loucas mesmo, ai, mais uma louca na minha vida. E ele falava com deboche, tem mais uma louca na minha vida, meu Deus do céu. Olha, aí o que aconteceu? Ele começou a reverter a situação. Ele falava assim pra mim, mas ela não agia assim, ela era melhor que você. Se fosse ela não discutiria comigo, ela iria pro quarto chorar. E aí eu comecei a fazer igual a Alessandra. A Alessandra, que ele me mostrava. Ela não ficava batendo boca comigo. Ela ia pro quarto, se trancava, chorava, depois vinha me pedir perdão. Aí eu falava, mano, então eu tenho que fazer igual. Porque é assim que funciona com ele. E como eu quero estar com ele, como ele é o homem da minha vida... É uma dissonância cognitiva que ele vai criando na sua mente, né? Então você já tá totalmente refém dessa situação. Tá? Só que quando eu quis sair fora mesmo, porque a minha mente não aguentava, porque começou a criar conflitos demais, gritar. E eu saía fora, era sempre uma briga. Era muita briga, era muito desgastante. Ele já invadiu a minha casa, ele se fingiu de perseguia, te empregador. chantageava. Eu não conseguia trabalhar porque ele me ligava em 5 minutos para discutir. E como eu não estava no meu estado normal, eu não sabia discutir assim, igual eu estou conversando com você. Não, mas olha, não dá mais. Eu gritava. De desespero, tipo, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Exato, não me liga, me erra. Isso não é amor, gente, não é amor. Aí ele me liga milhões de vezes, ele quer voltar. É loucura. Por mais que lá no fundo a gente queira que a pessoa venha atrás da gente, porque a gente quer. Sim. Porque é um ciclo vicioso. Você se sentir importante. E a gente sente falta da pessoa mesmo quando a gente não quer. É uma coisa normal. É o luto. É o famoso luto que a gente vai ter que passar por isso. É uma adicção.
Exato. E eu não conseguia fazer nada com ele. Então, pra aquilo acabar, aquele desespero acabar, eu voltava. E eu Uhum. voltava e voltava sempre Sabe cada que vez uma pior. pessoa falou para mim uma vez, uma pessoa do circuito dele, bem próximo, ele falava para mim assim, sabe como que ele te ganha? No cansaço. É, era exatamente o que ele fazia comigo. O meu psicológico não aguentava mais. E aí, para eu não ter crise de ansiedade, porque naquela época era demais por causa dele, porque eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, e Uhum. ansiedade, e toque, e um monte de coisa. Só que tem pessoas que ela aciona esses gatilhos em você. Sim. Hoje, depois que eu terminei com ele, eu falei assim, Deus, eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar dependendo de remédio e eu não vou tomar mais remédio. E eu saí do remédio. Uhum. Porque quem me causava a maior ansiedade era ele. Sim. E da ansiedade me causava todos os outros transtornos, me acionava todos os outros transtornos. Então, assim, ó, eu nunca mais eu tive picos de agressão, picos de loucura, de grito, de desespero, de angústia, nunca mais depois dele. Uau! Eu tenho, graças a Deus, eu tenho ansiedade, né, é uma Eu coisa não normal, mas sabia eu o quanto eu era equilibrada até eu viver com essa pessoa. também, menino. E eu, tipo, a minha ansiedade, quando ela ataca, eu controlo ela sem medicação, sem nada, porque eu aprendi, porque eu não tenho ninguém que tire a minha paz. Embora as circunstâncias da nossa vida, às vezes a gente está estressado, Não realmente a gente. existe. É normal, todo mundo tem problema, todo mundo tem conflito. Uhum. Só que é muito diferente, gente. É muito diferente. Quando você é atormentado por alguém que você ama, por alguém que você se dedica, é diferente. Porque Sim, você, quando você ama, você deposita uma confiança na pessoa. Então, tudo que a pessoa fala ou faz pra você tem um peso. E a tem. gente pega esse peso. É, E aí quando eu percebi que tudo isso estava acontecendo, que eu saí fora, foi muito difícil. Foi pior sair fora Uhum. do que estar dentro. E É as bem pior. agressões, exato, as agressões continuaram, só pioraram, porque o que acontece? Aí todo mundo fala assim: ah, então você é mulher de malandro, você gosta de apanhar. Acho que todo mundo já ouviu isso de uma família, de um amigo, Eu já enfim. falei, Eu não também dessa já forma, disse mas isso. assim, não é possível. Aquela mulher ali É, gosta do que ela está vivendo, eu porque não é também já normal. falei Como que ela isso. não consegue sair? Mas realmente você não consegue sair. Não. Sozinha você não consegue sair. E você só sai se você tiver um despertar mesmo. E mesmo Uhum. assim é um inferno. Até que eu fui atrás da Alessandra num dia, porque eu estava decidida a não voltar mais. Que todas as vezes eu estava decidida, tá, gente? Mas dessa vez eu estava decidida real. E eu estava num restaurante com a minha amiga, comendo uma pizza, e ele me ligou. Ah, sua vagabunda, você já deve estar dando pra outro, que não sei o quê, nananana, e aquilo tudo. Mano, eu tinha pavor de olhar pra outro homem, Uhum. tá? Por causa dele. Tinha pavor. Eu tinha pavor de sair quando a gente brigava, com medo dele achar que eu estava me divertindo Com ou, alguém. ou não, me divertindo. O simples fato de eu Uhum. estar feliz e ele estar sofrendo e chorando. Porque como ele me ligava em 5 minutos chorando, depressivo, Chorando, eu chorando. Olha, deixa eu contar uma chorando. coisa aqui, Docélia, porque é a mesma coisa. Eu desligava o celular, às vezes, por 2 dias, e na hora que eu ligava, o telefone já começava a tocar. Tocar. Eu tive pânico do número, o meu telefone tocava, eu entrava em crise de pânico, em angústia, em medo. Uhum. O meu telefone hoje, a minha família, todo mundo sabe, ele não toca. O meu celular só vibra, porque eu tenho um pavor de celular tocando. Quando ele toca, às vezes você muda por causa. Você tá esperando uma ligação importante. Quando eu ouço, meu coração entra em desespero, porque eu não suporto o barulho do telefone por causa dele. 3 anos de tratamento para eu conseguir mudar isso. Nada, nada meu fica, nada toca, não gosto. Eu não gosto de WhatsApp tocando, não gosto de nada disso. E aí, eu falei pra ele, nesse dia eu atendi o telefone, ele me xingando, tudo, eu falei assim, ó, eu vou te falar uma coisa, eu não vou reagir mais. Uhum. Eu vou atrás da Alessandra. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de ir atrás da Alessandra, porque eu não sabia o que podia vir do outro lado.
como poderia ser, como ela ia achar que eu estava indo, tipo, para realmente descobrir de fato uma verdade, ou se era para provocar, para fazer algo, né, parecido. E medo dele do que ele pudesse fazer quando ele descobrisse essa ligação. E aí eu falei assim, meu, eu nunca fui assim, não vai ser ele que vai me parar. E eu fiquei durante muitos dias, meses, semanas, sei lá. Até que um dia eu chamei a Alessandra. Foi nesse dia, né? Só tinha meia-noite, não foi? Mandei mensagem pra você à noite. Achei ela no Instagram e mandei mensagem pra ela. No outro dia ela me respondeu. E, meu, a conversa fluiu, graças a Deus, muito bem. A Alessandra sempre foi muito clara. Ela tirou, na verdade, todas as dúvidas que eu já sabia, porque, na verdade, ela não me contou nada. Eu perguntei, já afirmando, e ela simplesmente me respondeu. Eu perguntei, meu, eu só quero que você me responda uma coisa. Você não foi embora, você não fugiu. Eu falei, você fugiu dele, né? Ela falou, eu fugi dele. Porque por muitas vezes eu tentei fugir dele. Por medo do que ele pudesse fazer. Por medo do que poderia acontecer ali. Porque eu também não tenho sangue de barata. E ele era louco, eu não sabia o que podia acontecer. Ou ele me matava, ou eu matava ele, ou eu me matava. Essa era uma das soluções. E eu não queria acabar com a minha vida. Eu não queria três morrer. soluções passam na nossa cabeça. É o quê? Essas 3 soluções passam na nossa cabeça. A todo momento. Principalmente quando ele tá fuzilando a sua cabeça psicologicamente. Sim. Não é na agressão. Porque na agressão, você tá ali no fervor, você nem raciocina. Você nem sente. Mas a agressão psicológica, ela te faz, meu, enlouquecer. E ele só parou de colocar a mão em mim porque ele tinha medo do meu cunhado, né? Que quando a gente brigava, eu chamava ele e a gente acionava algumas pessoas, né? E, então, ele tinha medo de pôr a mão em mim. Mas a pressão psicológica que ele colocava em mim, meu, era pior do que colocasse de me bater. Eu preferia que ele me batesse do que ficasse furando a minha cabeça, porque eu não conseguia reagir, a minha cabeça travou. Eu voltei a ser criança. Eu era dominada e comandada por ele, literalmente. Mas você sabe que eu só consegui ele sempre se fazer a minha fuga. Né? Eu só consegui realmente decidir sair a fuga porque eu fiquei grávida, então ele parou de me agredir fisicamente também. Só que ali eu percebi a pessoa violenta psicológica. Porque antes eu percebia só a pessoa violenta, desequilibrada por causa dos ciúmes. A bebida. Entendeu? Então eu achava que era eu que provocava. Mas aí, durante essa gestação, eu percebi que eu não provocava nada. Porque eu fiquei 8 meses praticamente em cárcere privado. Então, como que a pessoa continuava assim se você não saía nem de dentro de casa? Exatamente. Ali eu percebi quem era. E aí a Jocelyn veio através do medo, ela conseguiu, né, ativar essa coragem e vir me procurar. E aí a gente começou a conversar muito. Eu cheguei a voltar com ele, tá? Mesmo sabendo de todo o mal. Eu já sabia que isso ia acontecer. Não, você já tinha me avisado. E assim, eu cheguei a voltar com ele depois da Alessandra me falar tudo, me mostrar provas, tudo. Eu tinha tudo na minha cara, escancarado realmente quem ele era. Todas aquelas dúvidas que eu fui atrás, eu descobri, eu tirei. Só que mesmo assim, ele me convenceu que ele podia mudar. E eu acreditei que ele ia mudar e que eu também podia mudá-lo. E não muda. Infelizmente, não muda. Ele descobriu, eu acho, até que eu cheguei a falar pra ele, que eu falei com a Alessandra, talvez ele não tenha entendido o grau, mas mesmo assim ele me fez duvidar de muitas coisas da Alessandra, mesmo tendo provas, pra você entender como que é. Eles conseguem ter uma narrativa que é uma coisa assim impressionante, que você sabe que é mentira, mas você não consegue acreditar nessa mentira. E eu falo uma coisa, né? Uma das mentiras aí, né? A bissexual, no caso, era eu. Gente, eu não tenho nada contra, tá? Mas eu nunca tive atração por mulheres. Mas é incrível que ele falava pra mim que ela saía com várias mulheres, que eles já tiveram, sabe? Então ele me contava histórias deles.
Porque, na verdade, ele queria que eu fizesse, eu falava assim, meu... Promiscuidade pra provar que eu era promíscua, né? No de fato. Exato. Não, e que, tipo assim, você era a legal. Não, ela Aham. topava. Então, você também tem que fazer. E no começo, a gente discutiu Ah, muito sobre isso. Que eu falei pra era pra te é, pra que condicionar a fazer. exato. Só que no Ah, começo eu falei assim, meu, não vai rolar. Se você tá com ela, se você fez com a sua ex, eu não quero. É uma coisa que eu não quero. E ele me contava histórias, então ele era. Meu, não tinha como não acreditar, era detalhes, ele me contava detalhes de vocês. aham. Entendeu? É, E não exatamente é pra mim. normal pessoas contarem esses Não. detalhes de um Só relacionamento, que de um outra ex-relacionamento. coisa. Gente, não é normal. Não, outra coisa, eu comecei a perceber que eu sempre vi, só que quando a gente gosta, a gente começa, a gente se sabota, tá, gente? A gente se sabota. Uhum. Ele sempre foi extremamente mentiroso. Mas não é uma mentira de tipo, sabe aquela mentira quando a gente quer mentir? Mano, eu preciso mentir hoje, porque o negócio, se eu não fizer essa mentirinha, que a gente não tem que mentir em nada, mas a gente mente também, né? Todo mundo mente. A gente Porque mente pra gente mesmo. vai dar um problema. Não, ele mentia por nada. Tipo, um amigo dele ligava. Oi, vamos sair hoje? Aí ele poderia falar, não, tô cansado. Não, hoje eu vou ficar com a minha namorada. Não, hoje... Ô, irmão, bora, vamos sim. Ó, só que assim, eu não sei se eu vou chegar no horário porque eu tenho outro compromisso. Daqui a pouco eu tô chegando. Eu tenho um lugar pra ir, que não sei o quê. Mas, ó, daqui a pouco eu tô chegando. Me liga, tá bom. Aí as pessoas ficavam ligando pra ele. E ele ficava xingando pra mim. Ai, que saco, não para de me ligar, que povo chato. Ele não Assim, conseguia falar, ele não é chato, não vou, né? Eu sei. ele não é chato. Ele só tá te fazendo o que você pediu. Você falou que ia encontrar com ele, eles estão te esperando, por isso ele tá esperando a gente. Por que que... Eu não quero ir, povo chato. Aí vai chegar lá, vão querer que eu pago isso, vão querer que eu pago aquilo, vão ficar tudo me sugando. Só que era tudo mentira, porque ninguém chegava a ele. Eu participava disso. Mas era uma coisa que é engraçada, né? Eu sabia de toda a verdade, mas ele me convencia que o que ele tava falando ali, aquela mentira dele, era verdade. Uhum. Foi aí que eu Deixa eu comecei pode falar, terminar, mas eu quero trazer uma coisa aqui, porque isso ficou Não, pode falar, engasgado na minha garganta. Ficou engasgado aqui. Gente, eu engravidei, tá? Eu tive uma filha com ele. E o parto, ele foi custeado através do meu plano de saúde, que foi pago pelo meu ex-marido, que sempre pagou o meu plano de saúde. E foi feito num hospital X, famoso, né? Enfim. E eu, né, durante a nossa conversa da Josiane entender o que era verdade, o que era mentira, eu descobri que essa pessoa arrotava 4 cantos do mundo, que gastou uma fortuna com o meu parto. Foi verdade. E todos, olha, a gente passava na frente do hospital quase todos os dias. E todos os dias ele falava, aquela filha da puta, eu paguei tudo e foi embora. Entendeu? Então, Fernando, é muito surreal onde o ser humano ele é capacitado a mentir tanto para te E ele se prejudicar. coloca tanto de vítima que você acredita, porque faz tão uma carinha assim, não é? Aí, Alessandro, essa mãozinha Eu foi a falava que era melhor. o gato sem botas, sabe aquele gato sem botas? Não, total. É aqui, só que é aqui, né? Nossa, desesperador. E assim, os amigos dele, teve amigos dele que presenciaram É o mesmo agressões. cara, gente. A gente tá falando aqui, ó. Eu sou a ex-louca e ela é a atual ex-louca. Na atual, assim, né? Que é ex também, né? Atual ex-louca, é verdade. Mas assim, ó, Se ele tá se relacionando com outra próxima, ainda dá pra vir. meu Deus do céu. E engraçado que vários amigos deles presenciaram agressões, nossa, viram. E aí, engraçado que assim, vocês podem perceber, uma das coisas que você percebe que o cara é tão mentiroso e ao mesmo tempo tão convincente. Por quê? Ele falava assim pra mim. Eu tenho ator de Hollywood, cara. Eu falava pra ele, falava assim, cara, você tem que ser ator. Você vai ganhar um Oscar.
Exato. Todos os amigos dele são mais de 20 anos, todos, tá? Ah, esse meu amigo eu tenho, ó, 10 anos da minha vida, 20 anos, 15 anos. Só que se você perguntar pra eles uma particularidade, eles não sabem de nada. Não conhece. Nada. Sabe Não que é muito conhecem. engraçado? Porque quando eu ia reclamar para os amigos, eu achava que eu não estava falando da mesma pessoa. A minha percepção, assim, nossa, eu tô falando de um e ele tá falando de outro. Porque eles usam Exatamente. máscaras. Para cada pessoa, ele se apresenta de uma forma. Eu perguntava da Alessandra, eu falava assim, meu, porque eu comecei a ficar enlouquecida. Lembra, gente? Eu queria saber a verdade. Que a verdade vos liberta. Aí eu chegava pra mim e falava assim, você participou da relação dele quando ele tava com a Alessandra? Ai, muito pouco, Jô. Mas sei Não, que ela não era uma deixava ter louca. intimidade. Mas eu sei que ela era uma louca, entendeu? Ela era uma louca, judiou muito dele. E assim, meu, só sofreu na mão dela. Só sofreu na mão dela. E a fulana, não, a outra roubou ele. Nossa, a outra era vagabunda. Não. A outra era garota de programa. Nossa, olha, não teve sorte. Então, a vítima não é só dentro de casa, ele é vítima para todo mundo, para os Para todo mundo. amigos, para todo mundo, para a família, para todos. E aí eu ficava assim, realmente, a louca da Alessandra é louca. Aí eu perguntava para outros, ah, mas você que é mais próximo, que lembra do amigo, irmão que eu contei lá no começo? Ele falou assim, Jô, ela era uma louca. Eu já busquei eles na delegacia milhões de vezes. E por que será, né? E tá. Ele E era a aí, vítima que estava indo para a delegacia? Ou ele estava indo para a exato. delegacia porque estava sendo denunciado? Porque vocês Né? eram loucos, porque você agredia ele, porque você provocava, porque você era culpado, porque você não valia nada, porque você era interesseira. Nunca dependi de nada nunca fui Essa, alimentada e sustentada. essa Só isso. palavra, interesseira, quando entra na minha cabeça, me dá vários gatilhos. Uhum. Eu Porque, também era gente, chamada de interesseira, porque você fica comigo porque você tem interesse no meu status. Porque não falava que eu tinha interesse no dinheiro, porque não tinha. Não tem. você sabia, né? Não, mas o interesseira no meu ouvido, ó, meu Deus do céu. Porque eu sabia, gente, que ele não me bancava R$ 1. Nada. Em nada, 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 nada. Mas incrível porque parecia que ele realmente me sustentava e que eu era interesseira. Eu começava a pensar que queria o interesse de alguma coisa. Eu ficava pensando, será que eu quero alguma coisa dele mesmo? Mas será que eu tô com ele por causa disso? Por que eu tô com ele então, se eu não tá bom pra mim? A minha cabeça começou a pirar nesse sentido, porque ele fazia eu acreditar em tudo que ele dizia. Se ele falasse que eu era uma pedra, eu acreditava que eu era uma pedra. Eu também, meu amor. Eu saí acreditando que eu era tudo de ruim que existe nesse mundo. Né? Então, aí depois que eu e a Alessandra, a gente começou a se falar, as coisas ficaram mais claras, mas é que eu tava falando dos amigos dele. Os amigos dele, ninguém sabe quem é ele de verdade. E, gente, não existe isso. Não. Como que você se relaciona com um amigo 20 anos e você não sabe da intimidade dele? Em nenhuma da parte da vida. Porque eu tenho amigos de 20 anos. Eu tenho amigos de 20 anos que a gente não se fala há 10. Mas nesses 10 anos que a gente conviveu, ele sabe de alguma coisa da minha vida? É fato? Dele não. Tanto é que o amigo dele, há pouco tempo, a gente se falou. Que eles não estão se falando, e ele me ligou para saber dele e da gente, que não sabe que a gente estava separado também. E aí eu comecei a contar algumas histórias, ele falou assim, não, ele não é capaz de fazer isso. Não é possível. Você não tá falando a verdade para mim. Eu falei assim, eu sei que é difícil de acreditar. Eu falei, se é difícil para você acreditar que convive com ele há 20 anos, imagine para mim que convive com ele há 4. Que tinha uma emoção envolvida. Exatamente. Eu falei assim, então, eu tive um casal de amigos deles, que a gente ficou amigos em comuns, e ela me ajudava muito. Que quando ele tava me
perseguindo, me ligando, falava que ia me buscar onde eu estava, ele me ameaçava. Se eu tivesse, tipo assim, se eu falasse, eu estou jantando, eu não postava onde eu estava, eu não saía, na verdade, quando a gente se separava, porque eu tinha medo dele aparecer lá e quebrar tudo. Que aparecia, porque assim, a galera gosta de ver o fogo pegando fogo, né? Então a galera falava onde eu estava, e aí ele aparecia. E aí agredia, Então, jogava copo na minha cara, dava tapa. não, graças a Deus ele nunca apareceu, porque eu evitava sair. Eu ficava na casa da minha amiga, eu juro por Deus, sentada no sofá assim, ó. E minha amiga, já está bem, eu. Ela, você quer conversar? Eu. Ela, você tá estranha? Eu, não, tá tudo bem. E meu celular, vibrando, vibrando, vibrando. Aí eu colocava no modo avião. Só que quando eu colocava no modo avião era pior, porque as mensagens chegavam de qualquer maneira. Tipo, Uma eu atrás da bloqueava. outra. E-mail, redes sociais, Mas chegava tudo. assim, e a gente só vagabunda, só pirando, desligou o celular pra quê? Tava dando pra outro, que não sei o que. E você em choque assim no sofá, paralisada. E aí, essa minha amiga, ela odeia ele. Porque ela falou assim, Jô, eu nunca te vi assim. E ela me conhece há 20 anos. Ela falou assim, eu nunca te vi assim. Pelo amor de Deus, cara, tá acabando com você. E eu, não tá. E eu assim, ela, vamos sair ou não? Ela, vamos sair pra você distrair a cabeça. Eu não quero. Eu não queria porque eu tinha medo. Eu tinha medo de descobrir. A gente não consegue relaxar, porque você tá o tempo todo em alerta, o tempo todo com medo. Antes eu saía. Antes eu brigava. Mas no final, eu casava há 9 anos. Eu saía, gente. Eu tinha uma vida normal. Você vai distrair a cabeça, porque você tá passando por um luto. Eu tinha medo dele me achar. Eu tinha medo de alguém me ver e falar pra ele que eu tava me divertindo. Eu tinha medo. Só que um dia eu saí. Fui almoçar na frente do Banana Café. É Banana Café? Ali, né? E eu não queria ir pra lá porque eu tinha pavor dele aparecer lá, né? E aí a gente foi num outro restaurante que é em frente, que eu não lembro mais o nome. E eu lembro que eu tava tensa assim, ó, na mesa. E mandaram uma foto pra ele, falando que eu estava lá. Eles fazem, os macacos voadores adoram isso. E aí... E ele acha que os amigos gostam dele, os amigos dão risada, falam, esse cara é desequilibrado, vamos ver o circo pegar fogo. Só que tem alguns amigos que se iludem, porque ele é legal. Ele é legal. Ele é bacana. Não é mal. Nossa, ele é divertido, ele é engraçado. Naquele momento. Passou dali, você não vale nada, ele vai te falar, mano, você é amigo dele. Você é amigo dele, coitado de você. Você não presta. Só pra te lembrar. Não presta. Eu concordo, viu? Porque eu escutei de todos vocês. E aí, isso é uma coisa também que me incomodava. Porque assim, eu prezo muito a amizade. E eu achava estranho pessoa que anda com a pessoa ficar falando mal. Tão mal. É diferente assim. Aconteceu alguma coisa, mas você viu como aquela pessoa se comportou? É uma coisa normal, você tá comentando. Uma crítica, alguma coisa ali, mas não você acabar com a pessoa, né? Não acabar com a pessoa que você anda, que você fala todo dia. E ele, ao contrário de mim, que eu não falo com as minhas amigas todos os dias, que eu estou estranha, lembra que eu falei? Mas eu tenho minhas amigas irmãs, que eu amo de paixão. Ele falava com os amigos dele todos os dias, 24 horas por dia. E os mesmos amigos que ele falava todos os dias, 24 horas por dia, ele metia o pau. Eu vou te falar, era uma competição entre eles incrível, incrível. Não, porque fulano, coitado, tem onde cair morto. Você vê, aí ele ficava pra ele, você vê que ele fica me invejando? Ele fica me invejando, ele quer tudo que é meu. Ai, nossa, coisa horrível. Lembra que a Alessandra era bi? A Alessandra era bi, né? Na boca dele, porque ela não é, tá, gente? O pessoal que entrou por aqui. Ele falava assim pra mim, por exemplo, porque hoje em dia, gente, é muito normal você ir na balada e as mulheres quererem te pegar. Normal. Principalmente em São Paulo. Eu não tenho atração por mulheres, tá tudo certo. Que às vezes as pessoas não entendem. Aí, tinha uma mulher, uma menina, que, eu sou mulher, a gente que faz amizade, porque eu não podia conversar, lembra? Eu não conversava mais com as pessoas. Eu vivia séria e burrada, ou me divertia com ele, ou quando eu conseguia levar uma amiga junto comigo. E aí ele falava assim... Aí teve uma menina que chegou em mim, ela conversou comigo, a gente começou a dar risada, não sei o quê, e ela parou e ficou me olhando. Mas eu senti uma maldade ali.
Porque a gente não é bobo, a gente, né, é bem grandinho pra entender. Aí eu cheguei nele e falei assim... Não, ele chegou e me falou assim... Por que que essa menina não para de te olhar? Aí eu falei assim, você também percebeu? Rindo. Uma coisa, né? Coisa de casal, rindo. Eu falei assim, ela não para de me olhar mesmo. Ela me achou engraçada. Eu não ia falar que ela tava afim de mim. Jamais falar isso, porque eu tinha medo de trocar informações com ele, de trocar coisas com ele, enfim. Aí eu falei pra ele assim, não, tá vendo? Ela gostou de mim, ela é engraçada, ela é legal, tudo. Aí ele falou assim, sabe por que que ela tá te olhando? Porque ela quer dar pra mim. Ela tá te conquistando porque ela me quer. Porque ela não para de olhar pra mim também. Não, porque ele sempre falava isso pra mim e eu acreditava. Porque eu não sou uma pessoa observadora. Quando eu tô com alguém, eu foco só ali. Só ali, sabe? E se tá com a galera, eu só fico ali. Eu não olho mais pro redor, né? Só que aí, nesse dia, eu tinha certeza que a menina só olhava para mim. Aquele dia eu tinha certeza. Ela não olhou nem um segundo, nem assim, ó, sabe? Pra ver, tipo, deixa eu ver olhar o carinha que ela tá. Ali eu falei, mano, não é normal. Esse cara não é normal. Ele tá competindo com você, né? Aí eu parei de acreditar quando ele fazia eu ter raiva de todas as mulheres na balada. Porque ele falava que todas as mulheres olhavam para que estavam olhando para ele, porque eu sou ciumenta também, né? Que todas as mulheres estavam olhando para ele e que todas queriam dar para ele. Eu parei. Porque eu saía sempre da balada mal, com a minha autoestima lá embaixo, me sentindo horrorosa, porque... E enaltecendo a pessoa, né? Porque, meu Deus, ele é um rei. Gente, o nosso psicológico, ele é muito sensível. E uma mentira, quando é contada muitas vezes, ela vai se tornando verdade, porque vai se fazendo uma lavagem cerebral. Jô, deixa eu te falar uma coisa. A gente chegou no meu limite de horário, que eu tenho eu preciso fazer uma palestra hoje às 15 horas. Certo. Mas, o que vocês acharam da live, gente? Eu queria dar continuação nessa live. O desfecho disso tudo. Eu acho que vocês merecem os desfechos. O que vocês querem, o desfecho disso tudo? Eu acho que tem muita informação. Ainda tem muita coisa, porque, gente, veja, é muito difícil, é muito fácil você pegar a história de uma vítima isolada, mas você juntar duas vítimas e que sabe o que elas passaram. Porque, assim, é uma repetição de padrão. É o mesmo modus operandi, então é o mesmo roteiro. O mesmo roteiro que a pessoa aplicou nela, em mim, aplicou nela também. Exatamente. E vai aplicar na outra também. Exatamente. Infelizmente, eu vou falar, eu não gostaria de expor essas coisas. Eu não queria falar sobre isso. Mas eu sei que tem muitas vítimas que precisam entender isso. Né? Não é sobre ele, não é sobre ter vingança, até porque ele tem uma condição. Ele tem uma condição. Qualquer mulher que se for se envolver com essa pessoa vai passar por essa condição. Exato. Eu acho que, agora eu falo, tem muita informação sobre eles. Quem são os narcisistas, como eles se comportam, mas pouca informação sobre nós. Por que nós nos comportamos? Por que a gente fica? Por que a gente aceita? Porque a gente é muito julgada por estar dentro, por aceitar. E muita gente não entende. Até, eu vou falar, até eu mesmo que estou dentro, às vezes eu não entendo. Eu não aceito. E eu me questiono, imagina quem tá de fora. Eu levei muitos anos para aceitar que eu fui vítima. Isso. Porque assim, não sou vítima, eu sou empoderada, eu sou não sei o quê. Entendeu? Então, gente, eu vou deixar... Pode deixar essa live aqui salva? Pode, eu não tenho problema nenhum. Vou deixar essa live salva. Na semana que vem a gente vai marcar uma data para que a gente dê a continuação para a segunda parte, o desfecho de toda essa história. Porque por enquanto ainda a gente está no meio aí. E a gente vai trazer essa solução. Qual foi o desfecho, tá bom? Tá bom. Parece que vocês viveram com a mesma pessoa que eu estou. Quando eu ouço histórias de outras vítimas, ontem eu fiz uma entrevista com uma sobrevivente também, né? E algumas situações que ela falava ali, eu falava assim, nossa, parece que você viveu com a mesma pessoa que eu vivi. Porque eles são padrões, gente. É padrão. E sabe o que é o mais engraçado?
eles jogam nos relacionamentos novos também pra te atingir no antigo. Que nem Sim. eu sou separada dele. Só que quando eu separava dele, ele fazia o quê? Ele ia pra balada. O dia que eu denunciei ele foi porque eu acordei, ele montou um grupo no WhatsApp, porque ele era bloqueado em tudo. Ele montou um grupo e me mandou milhões de vídeos com várias Com várias mulheres. mulheres. Ah, eu também tive várias dessas. Pra que Mas a gente isso? vai contar isso, a gente vai contar essa história na próxima live. Tá, Beleza? tá Eu bom, acho então. que foi ótimo, obrigada. E Te assim, agradeço. você sabe que você pode contar comigo, né? É uma Obrigada. coisa que eu preferia não estar sendo unida com outras mulheres por causa dessa situação, mas a gente tem que ter essa sororidade, gente. Isso é sororidade, não é você entrar em competição, porque esse mundo tá tão fácil da competição, principalmente para abusadores, porque eles colocam você na triangulação fácil. Fácil. Tá bom? Gente, vou deixar vocês aqui, vou deixar salva essa live. Vocês que assistiram até agora, sabe aquela sua amiga que tá vivendo isso? Manda para ela. Sabe aquela sua parente, aquela sua irmã, aquela sua mãe? Eu já ouvi mulheres me chamando aqui falando assim, Ale, a minha mãe tá num relacionamento abusivo. Manda para ela. Tá bom? E eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva. Jô, obrigada, minha querida. Obrigada, amor. Tchau, 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 tchau. Até gente. mais. Até depois. Até. Tchau. Inacreditável, né, gente? É inacreditável vocês escutando um relato de duas pessoas que viveram com a mesma pessoa. Então, curtam essa live, envie para mais pessoas que a gente vai disseminar conhecimento, porque o conhecimento salva, tá bom? Beijo!